salve, torcedor do Goiás Esporte Clube. Bem-vindo ao canal Eu Sou Esmeraldino. Hoje eu estou aqui com meu amigo Alex Lázaro para a gente bater um bate-papo aqui a respeito do jogo de logo mais, o clássico. Chegou o grande momento, Goiás e Vila Nova. E aí, Alex, e as expectativas para o clássico? Salve, salve, nação esmeraldina, salve, salve, Cássio. Sim, chegou o grande dia, o primeiro clássico que pode ser muitos clássicos do ano de 2025. Vila Nova e Goiás às 18 horas no Serra Dourada. Expectativas as melhores possível. Casa cheia, não é torcida do Goiás, mas vamos que vamos. É isso daí. E antes da gente trazer todas as notícias aqui do pré-jogo para vocês, não posso deixar de pedir a sua inscrição aqui no canal. Faça a sua inscrição para você estar sempre por dentro de tudo que acontece no Goiás Esporte Clube, tá? E lembrando, deixe seu like aqui, comenta aqui embaixo qual que vai ser o resultado do jogo de hoje. Mas, Alex, você que é o cara da informação. E aí, como que a gente chega para o jogo? Como que chega o Vila Nova? Muita motivação de ambos os lados, né, Cássio? Vila Nova motivado, Serra Dourada de volta. Praticamente já foram vendidos 20 mil ingressos, quer dizer, Tigrão, ou a torcida do Vila Nova, que perdoa aqui, viu, torcedor esmeraldino? Torcedor, o Vila Nova, né? Tá aí com a expectativa muito positiva, né? Vai ter casa cheia, o treinador já falou que espera um duelo de boas defesas, né? O Vila Nova sofreu apenas um gol. E o Jair pressionado, né? Porque o Goiás vem conseguindo os resultados, mas não vem convencendo. Então, a guerra já começou antes, a guerra boa, a guerra positiva, começou antes do clássico no dia de hoje, né? O dia de ontem, muito tenso, Goiás recebeu a Força Jovem, a torcida no CT, mas fez treino secreto. A gente tem aqui só prováveis escalações. Enfim, notícias bombas, notícias de expectativa de ambos os lados, Cássio. É sim. E aí o Vila Nova parece estar bem preparado para esse jogo, hein, Alex? Fez reconhecimento de gramado, treinou lá, o jogo vai ser no Serra Dourada, como você trouxe para a gente, mais de 20 mil ingressos vendidos, então prometendo casa cheia, 30, 35 mil torcedores. O jogo vai ser às 6 horas, um bom horário, né, Alex? É isso aí, não acredito em 30 mil pessoas, 35 mil pessoas, mas já foram vendidos 20 mil ingressos, né? Que é um número muito considerado. E é um jogo cercado de expectativa porque traz aí o confronto de líderes, né? Vila Nova hoje é o primeiro colocado, Goiás é o vice-líder, então o duelo que define, apesar de ser cedo, na sexta rodada, mas um duelo muito importante, um divisor de água para ambas as equipes, hein? E você, Cássio, acredita que vai chegar essa marca de 30 mil? Acredito, Alex. Eu acho que vai cheio. O Vila está muito motivado para o jogo, né? Eu não estou sentindo a mesma coisa do Goiás, então isso me preocupa muito. Vila Nova está muito empenhado no jogo, só está falando nisso. Torcedores, conheço vários torcedores do Vila Nova, são amigos meus, inclusive, e estão na expectativa ali ao máximo. Como eu disse, o Vila aí vem treinando, vem se preparando para o jogo, e o Goiás pouco está falando nele, né? Será que o Goiás está aí projetando esse clássico, disputar esse clássico com a mesma seriedade, com a mesma intensidade que o Vila Nova? Não tenha dúvida, Cássio, não tenha dúvida. Ontem no CT, como a gente falou no início aqui, a diretoria abriu o portão, a Força Jovem esteve com o elenco, falou da importância do jogo. Na hora do treino, obviamente fechou o treino, né? Tirou a torcida, tirou a imprensa, mas a motivação do Goiás é grande. Você sabe por quê? Motivação essa, o que significa? Bicho, já tem promessa para o elenco em caso de vitória contra o Vila, de bicho e bicho bom. Então, ao contrário aí, eu penso que Goiás também motivado. O Jair falou da importância desse jogo, o próprio Jair falou os erros do passado, né, na coletiva de sexta-feira, os erros do passado ficaram. Agora é um novo início e ele considera esse jogo do Goiás contra o Vila um novo início, né? Então, motivação também do lado do Goiás. Lembrando que você é torcedor, que o clássico tem mando de jogo do Vila Nova, né? Pois é, Alex, mas isso aí que você está falando, a torcida se reuniu com o time, né? Já aconteceu em outras vezes. Você lembra uma vez aqui que, acho que foi ano passado, a torcida fechou, não, foi ano passado, não deve fazer uns 2 anos, a torcida até fechou o Vinícius estava saindo ali de um jogo do Goiás, pedindo, pelo amor de Deus, garra, empenho, tá feito, não é perder para o Atlético, nós tá perdendo toda vez. A torcida cobrou dos jogadores o resultado, o Goiás perdeu de 3-0 para o Atlético, jogando dentro da Serrinha, né?
Então, e com bicho também. Duas informações aqui que a gente tem, não se tem o valor exato do qual foi o bicho oferecido pelo Goiás. Tá tratado lá, tá trancado lá 4 chaves, mas dizem que o valor é bom. Agora, uma situação é diferente, o Cássio. Nesse jogo aí você citou, havia uma pressão da torcida. Ontem não. Ontem, no dia primeiro, aqui no sábado, lá no CT do Parque Anhanguera, no CT Edmo Pinheiro, houve uma conversa, mas passando a motivação. A torcida, inclusive a Força Jovem, passou esse otimismo, passou essa confiança para o elenco e quis mostrar mais a importância desse jogo para os jogadores. Né? Tem alguns jogadores novos. Então, essa relação ontem entre torcida e elenco, esse contato, foi um contato positivo. Por isso, a gente pode esperar um Goiás com uma pegada diferente logo mais às 18 horas. Pode contar com isso, torcedor. Legal, então vamos falar um pouco dos dois times, né, Alex? Você tem aí a escalação de cada um deles, a provável escalação, lembrando que Goiás pode ter desfalque para o jogo e o Vila Nova também pode ter um desfalque muito importante, inclusive, né? Então, falando aí, o Alex, a torcida está falando que o Urso vai pegar o Goiás, mas parece que o Urso está na jaula, não vai jogar. Não, o Urso ele tá apto para o jogo, mas ele é reserva, né? Quem não vai jogar, na verdade, é o bom zagueiro. E assim, quando eu falo bom zagueiro, o próprio Lacerda, o treinador do Vila Nova, falou que é um clássico parelho e aposta na solidez defensiva das duas equipes. Então, um dos pontos fortes dessa defesa do Vila é o Thiago Pagnussati. E ele é dúvida para o jogo, então provavelmente ele não vai jogar. Eu posso mandar aí a provável escalação do Vila? Manda, manda. É o Kozlinski, Elias, o Alisson Maia e Bernardo Chapo, provavelmente entrando no lugar do Thiago. E aí vem o William Formiga, o bom e velho Ralph, João Vieira, Dodô, Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Vinícius. Vinícius Paiva. Então, esse é o time do Vila que lidera a competição. Fala do Goiás também, aí a gente fala do jogo. Cássio, do Goiás é mais como você falou, o Jair fez o último treino fechado, devido às modificações que teve no jogo de terça-feira contra o Jataiense, alguns jogadores que agradaram, então, assim, tá tudo muito obscuro no Goiás, mas, assim, tá todo mundo apostando nesse provável time aqui, Tadeu, William Lepo, Lucas Ribeiro, Messias e Douglas Teixeira. Aí tem uma observação a primeira, né? O Lovati Ontem o Lucas Lovati treinou normalmente, então pode ser que ele pinte no jogo, ou talvez dê uma segurada por conta da uma lesão muscular. Aí vem o meio de campo com Marcão, Juninho, Regis, aí vem Arthur Kaique, Facundo Barceló. E aí vem a segunda dúvida, tá? Essa é uma dúvida que a imprensa em geral está colocando. São desses 3 jogadores, um vai jogar, que seria Esli Garcia, Edson Carioca ou Pedrinho. Então, repetindo, torcedor, Tadeu, Lepo, Lucas Ribeiro, Messias, DG ou Lovati. É a primeira dúvida, Marcão, Juninho, Regis, Arthur Kaique, o Barceló, e aí no o segundo homem pelas beiradas, que é a grande dúvida, Esli Garcia, Edson Carioca e Pedrinho. Para você, torcedor, quem você colocaria? Eu acho que o torcedor está querendo esse Esli Garcia estreando, mas eu acho que não vai ter, hein, Cássio? Eu acho muito pouco provável, né? O Jair Ventura colocou ele bem tardiamente para jogar, então não deve estar preparado fisicamente ainda. Deveria estar preparado para esse momento, mas não está. E o Goiás, para mim, com vários problemas, né? O Goiás jogando mal. E se a gente traça um paralelo aqui com o time do Vila Nova, o time do Vila Nova tem alguns jogadores conhecidos, caso do Kozlinski, do Ralf, assim, mas não é um time tecnicamente tão bom, mas está jogando bem melhor que o Goiás. Eu considero que o Goiás, no papel, é um time bem melhor, mas não está conseguindo colocar isso dentro de campo. Inclusive, Alex, com o trabalho aí do treinador de Vila Nova bem superior ao velho conhecido aí Jair Ventura, né? Técnico de grandes equipes. Sim, Rafael Lacerda, com certeza, apesar de não ter o grande nome do Jair, é um treinador muito bom, veio do Amazonas. Para quem não sabe, Rafael Lacerda, Cássio, ele estava naquele elenco do Goiás de 2011, aquele bom elenco do Goiás. Ele era reserva, mas ele conhece também a Serrinha. Então, pelo trabalho do Rafael Lacerda, o Vila Nova será o grande teste do Goiás nesse início de temporada. E aquele teste que não se pode perder, né? Não pode brincar. O Lacerda é aquele atacante que nunca fazia gol, é?
Ele estava naquele elenco, mas aquele elenco também estava razão, né? Nós tínhamos para quem não lembra, Eduardo Sacha no banco, né? Tinha o Renan Oliveira, aí jogando tinha o grande Walter, Ah, o o Ramon era meia, né? Mas tinha aquele grande elenco, e ele fazia parte daquele grande elenco. certinho. Pois é, Alex, assim, se a gente colocar quem está jogando mais, o Vila Nova está jogando mais, o trabalho do treinador do Vila Nova é melhor, estão jogando em casa, perto da sua torcida, o que que a gente tem de positivo para ganhar o jogo? Lembrando que a gente já vai falar disso do preocupante meio e ataque do Goiás. Acho que até a defesa está bem sólida, mas o meio do Goiás não consegue jogar e o ataque também não. Como fazer para ganhar no Vila Nova com todas as limitações que o Goiás vem apresentando e o bom futebol do outro lado do Vila Nova, né? Cássio, eu não vejo o Vila Nova com esse futebol tão acima do Goiás. Tem um futebol um pouco melhor, se aproveitou bem dos adversários, conseguiu pontuar um pouco melhor que o Goiás. Claro, o Goiás, o desempenho, que é o que a gente conhece mais, está devendo, a galera está devendo com certeza. Mas a gente tem um ponto forte que o próprio treinador Lacerda destacou, que é o nosso sistema defensivo. Então, pode esperar um jogo truncado, fechado, e eu acredito, né, o Marcão é um jogador de muita virilidade, jogador de muita raça, que cresce em grandes jogos. Eu acredito que o Goiás aí, principalmente se o Jair souber escalar e que surpreenda, né, que tomara que não fique nesse provável Goiás aqui, eu acho que é a chave que o Goiás possa ter. Porque o Goiás, na minha opinião, tem mais opções no banco do que o Vila Nova. Então, uma boa armação aí do Jair. O Jair já provou que em grandes jogos ele é diferenciado, né? Talvez não em jogos pequenos, mas em grandes jogos o Jair sabe montar time. Essa é a expectativa que eu tenho para logo mais. Certinho, Alex. Então a gente já sabe aí que o jogo vai ser 18 horas, né? Você tem a arbitragem aí também? A arbitragem ficou uma situação polêmica, né? O Goiás não queria o principal Hoje a gente tem dois árbitros principais na federação, que é o Caio Marques, né? Aquele árbitro da polêmica lá do América, e o nosso árbitro FIFA, que foi para a Copa do Mundo, que também nunca apitou bem jogo do Goiás, né? Mas aí a arbitragem ficou a cargo de um jovem que nunca apitou Goiás e Vila, Anderson Gonçalves. Vem fazendo boas apresentações, mas eu acredito que é muita responsabilidade para um jovem árbitro, né? Não, mas eu acho que eu prefiro ele, viu? Dado o histórico aí dos outros árbitros, eu prefiro correr o risco com esse novo juiz aí. Qual que é o nome dele, o novo árbitro? Anderson Gonçalves, é aquele moreno alto, um grandão, ele já apitou alguns jogos do Goiás, mas não Goiás e Vila, né? Ele tem 36 anos e apita aí um dos principais jogos da sua carreira, né? Mas assim, o lado bom é que ele vai ter ao seu lado os excelentes bandeirinhas, né? O assistente, o Bruno Pires e o André Severo. Então esses dois são bastante bons. E o VAR também é o experiente João Paulo, ele é um dos que mais tem acompanhado o VAR aí no Campeonato Goiano. Mas, assim, a arbitragem no início do Goiânia, apesar de ter favorecido o Goiás contra o Anápolis, favorecido o Vila contra o Aparecidense, mas, de um modo geral, a arbitragem tem sido secundária, o que significa que está um papel razoavelmente bom. Não, eu vou discordar de você. A arbitragem está muito mal. Aquele jogo contra do Goiás e Anápolis foi ridículo, então vou dar logo minha opinião. Com Vila Nova e Atlético, um lance ridículo. O jogador do Vila Nova apanhou de 3 do Atlético ali. Quando ele deu o revide, o árbitro deu cartão para ele. Então, a Mas, arbitragem. mas em 6 rodadas a gente citou aqui 3 lances polêmicos, né? Que é pouco. Agora você, por exemplo, vamos pegar aqui uma comparação absurda, torcedor. Quantos gols errou o ataque do Goiás? Barceló, Brenner Herculano, muito mais do que a arbitragem tem errado. Então, assim, a arbitragem Eles são sempre mais ruins que a temerária. arbitragem. Eles são mais ruins que a arbitragem, Alex. Então, a arbitragem sempre temerária não tem complicado. E esperamos que o Anderson Gonçalves aí tenha uma boa estreia em clássico e que ele fique como secundário, né? Tá, assim, para a gente finalizar, então, você falou assim, se o Jair Ventura souber escalar o Goiás, a gente pode tirar proveito disso. Então, vamos lá. Para mim, o meio-campo, Juninho e Marcão estão jogando bem. Talvez você possa discordar de mim. Eu gosto do Reis. O Reis não marca também, então precisa de um meio de campo mais intenso ali. Gostei do. Como que é o nome do volante que jogou no último jogo? Tomou amarelo, foi substituído. O que Volante jogou. do Goiás.
Começou jogando no último O jogo. Aloysio, sim, o Aloysio é um jogador muito técnico, né? Fez Sei, bem. gostei Tem o muito. Rodrigo também, que já está apto, foi expulso contra o Anápolis, seria interessante. Eu, na minha opinião, eu não entraria com o Regis, apesar de ser o mais técnico do meio de campo, mas é um jogo muito pegado. O Aloysio seria uma boa pedida, e eu também não entraria com o Juninho. Eu faria um meio de campo com o Marcão, Gonzalo Freitas, aí sim pode ter o Regis, mas eu pensaria ou então o Aloysio com o Marcão. Porque assim, o Goiás, na minha opinião, fica fragilizado com o Reis, que joga pouco tempo, né? E o Juninho, como você bem falou, essa dupla não encantou ainda. Não sabe quem que é a primeira e quem é a segunda voz. Tá. Eu mudaria tudo, eu mudaria o esquema, obviamente que o Jair Ventura não vai fazer isso, ainda mais um jogo decisivo. Eu jogaria com o Rodrigo Andrade, seria um dos volantes, seria o Aloysio, o outro volante, o Rafael Gava e o Reis. Para mim, um meio muito técnico, muito forte, até porque o ataque do Goiás não está rendendo. Então, o que eu estou falando é nenhum absurdo. Preferia jogar com 2 ataques e juntando todos não está valendo um. É, mas beleza, a gente sabe que ele vai jogar com 3, você falou o seu meio-campo, né? E o ataque? Como que resolve o ataque? O ataque, o Facundo Barceló, ele tá devendo, com certeza, mas vamos convenhamos também, né? Ele não tem tido muitas oportunidades. São poucas as oportunidades que ele tiver. E o jogo que ele teve mais oportunidade, ele marcou os 2 gols. Então, eu acho que o grande problema do Goiás no ataque é pelas beiradas. Mas um ele já confirmou que é o Arthur Kaique. Então, sobra o outro. Seria o Wesley Garcia. O Edson Carioca, a torcida já deu um intimato. Saiu muito vaiado no último jogo. Seria o Pedrinho que salvou o Goiás contra o Jataiense? Acredito que também ele não vai pôr esse peso nas costas do Pedrinho. Então, na minha opinião, ele deve conversar com o Edson Carioca, conhecendo ele, porque a justificativa que ele falou que ele tem mais preparo físico, mais peso. Então, ele deve começar com o Edson Carioca a contragosto, né? Na minha opinião, seria o Wesley Garcia, que poderia fazer até a função do meia lá, caso ele opte pelo Edson Carioca, eu poderia até entrar no lugar do Regis, né? Porque ele deu uma articulação muito boa ao meio de campo. Mas também não acredito que o Jair vai fazer isso, que o Jair é bastante conservador. Por isso que a provável escalação, para mim, tem Edson Carioca, e aí a questão da outra dúvida, o Lovati e o DG, é puramente clínica, né? Se o departamento médico liberar o Lovati, vai o Lovati. Para mim, você quer tirar o melhor jogador do Goiás, que é o Reis. É o único jogador que cria Não, alguma coisa. né? Mas eu falo assim, pela agilidade, não, a intensidade, né? Pela intensidade que o jogo requer, o Reis, para mim, não é o ideal amanhã, porque o Vila Nova tem um bom meio de campo, né? E o Reis Assim, não vai você ter muito espaço. pode decidir uma, 2 bolas, pode colocar um atacante na cara do gol e fazer o Goiás vencer por causa disso. O Goiás tem Sim, Marcão e Juninho, 2 caras que, na teoria, marcam bem, na prática não está fazendo. Agora, se o ataque, eu entraria com o Barceló também, porque eu acho que ele é o Barceló, que é o melhor centroavante do Goiás. É, pelas pontas, eu entraria com o Carioca também. Tá certo, não tá jogando nada, mas eu acredito no potencial dele. Acho que uma hora ele vai desencantar. Porque os outros não fizeram mais que ele. Vinícius não fez mais que ele. O Zé Hugo nem jogando não tá. O Arthur Kaique jogou basicamente todos os jogos, não fez nada até agora. O Pedrinho já teve 1 milhão de chances, também não rendeu. Então, para mim, se eu fosse treinador do Goiás, entraria com o Carioca, o Wesley Garcia e o Barceló. mas Mas é isso. o Carioca, certeza. Entraria. Eu acho que é o jogador mais ineficaz nesse momento. Mas qual que é o mais eficaz? O Arthur Caio, o que que ele fez? O próprio, que a gente está falando aqui, o Wesley Garcia, Mas também não fez nada. é Movimentou, muito mais movimentou. efetivo. Mas justamente é isso que falta. O Carioca não movimenta, ele não agrega em nada, né? Apesar que, na minha opinião, como você está falando, eu acho que o Jair, para mim, o Carioca vai começar. Não Mas, seria a minha opção, mas o Carioca vai começar. eu tô- mas é isso daí. Então, e você, torcedor? Qual que seria seu ataque? Quem começa jogando? O que que você acha? Qual que seria o 11 ideal do Goiás? Comenta aqui embaixo, a gente quer ouvir sua opinião. Então é isso aí, Alex. Um abraço. Até logo mais na hora do jogo. A gente volta com o pós-jogo, tá? Não deixe de acompanhar. 2-0 Goiás, hein, Cássio? Tá. Vou dar minha opinião também. Faz tempo que nós estamos precisando ganhar do Vila Nova, né? 3-0 tá ótimo. Maravilha. Aquele abraço, torcedor. Fica com Deus, torcedor. Tchau, tchau.